Bom dia, irmãos queridos, nesta terça-feira, dia 24 de novembro. Bom dia, queridos irmãos e irmãs. Hoje continuamos a meditar no Evangelho de São Lucas, capítulo 21, versículos de 5 a 11. Tudo passa, só o amor verdadeiro permanece. Estamos nos últimos dias do ano litúrgico e a palavra nos convida a refletir sobre o fim de tudo, o desfecho da nossa vida e da história humana. Saber que tudo teve um começo e terá um fim dá muita sabedoria à nossa vida. Mais uma vez, Jesus nos alerta. Cuidado para não ficar atolados nas intrigas desse mundo, nem as coisas bonitas, igual às belas pedras, prendam a nossa atenção, porque tudo vai passar. A única coisa importante é que a nossa vida terrena seja digna do céu. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e ofertas votivas. E Jesus disse: Vós admirais estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? E Jesus respondeu: Cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Várias vezes meditamos sobre esse trecho, sobretudo no final do ano litúrgico. Faltam poucos dias ao início do tempo do Advento, à espera do Natal, e seja no início do Ano Novo, seja no fim deste ano litúrgico, Jesus nos convida com força à vigilância. Ele foi um grande e verdadeiro revolucionário, um profundo e radical reformador que abriu a mente e o coração do mundo, rompeu os esquemas do mundo dos judeus daquele tempo que se achavam os perfeitos e consideravam os outros como lixo. Jesus era um galileu da extrema periferia do Estado de Israel, de um lugar que era chamado Terra dos Pagãos, desprezado pelo Templo de Jerusalém, que dizia: O que pode vir de bom de Nazaré? O que pode vir de bom desta terra pagã mergulhada no pecado e na idolatria? Jesus se apresenta como o sumo sacerdote, apesar de não pertencer à classe dos sacerdotes. Se apresenta como o verdadeiro templo. Diz que as pedras votivas do templo se tornarão cinza em breve. Não ficará pedra sobre pedra. Aliás, diz que Deus busca adoradores em espírito e verdade, e nem o templo de Jerusalém poderão fechar Deus, que poderá ser adorado em todo canto. Tudo o que Jesus cria, a sua nova instituição, que é a Igreja, não tem como fim a si mesma. Ela existe em função do reino de Deus, verdadeiro objetivo da encarnação. Diz o Vaticano II na Lumen Gentium: a Igreja em Cristo é como que o sacramento, o sinal, o instrumento da íntima união com Deus e da unidade de todo o gênero humano.
a Igreja é a semente do reino de Deus, o fermento na massa que se tornará reino de Deus. Jesus é o novo Moisés que proclama a nova lei. Ouvistes o que foi dito, olho por olho, dente por dente, mas eu vos digo, ofereça a outra face. Os judeus se escondiam atrás de sua instituição, atrás do templo, e se consideravam os perfeitos. Jesus é um profeta que derruba o velho mundo, entra no santuário e rasga o véu do templo, escancara as portas de Deus para todos os homens. Romanos, gregos, sírios, fenícios, todos podem fazer parte da família de Deus. Jesus nos alerta sobre os alarmismos e eterna mania das visões apocalípticas. Cuidado para não ser desenganados, porque muitos virão em meu nome dizendo, sou eu. E ainda, o tempo está próximo, não sigais essa gente. Quem fala assim não entende que o reino de Deus já está no meio de nós, já está dentro de nós. Jesus já é Rei do mundo e do universo. Ele não precisa voltar, está sempre conosco, até o fim do mundo. E ainda mais, depois que o mundo acabará. Claro que a sua última vinda será definitiva e trará o juízo final, mas não é justo viver como se fôssemos órfãos nessa terra. Quando uma pessoa profetiza o fim do mundo, com data e horário, só pode ser louca ou em má fé. Se o próprio Jesus, Filho de Deus, diz a respeito, porém, daquele dia ou daquela hora, a hora final, ninguém o sabe, nem os anjos do céu, nem mesmo o Filho do Homem, mas somente o Pai. Se Jesus fala isso, como pode ter alguém que sabe mais do que Jesus Cristo e nos manda o aviso? Sejamos sábios e maduros. Como cristãos, temos a alegria de viver sob o novo reinado de Deus, ter Jesus como nossa real cabeça e pastor que nos conduz. Não podemos ficar de braços cruzados. Jesus deseja que nós busquemos incansavelmente, acima de tudo, o reino de Deus e a sua justiça, ou seja, que lancemos a semente do reino, que sejamos um bom fermento, significativo para quem está ao nosso redor. Ao invés de tremer de medo e dizer que os tempos são ruins, que o mundo está acabando, melhor é arregaçar as mangas e trabalhar para que a massa do mundo possa se tornar um gostoso pão para os pobres nessa terra, um gostoso pão para Deus. Podemos citar aqui um trecho simples e claro do nosso Papa Bento XVI, que explica o reino de Deus. Assim fala o Papa. O termo Evangelho, nos tempos de Jesus, era utilizado pelos imperadores romanos para fazer seus pronunciamentos. Independentemente do conteúdo, se fossem bons ou ruins, eles eram definidos como boas novas, ou seja, anúncios de salvação, pois o imperador era considerado como o Senhor do mundo e cada um de seus editos era portador de bem. Aplicar este termo, esta palavra, à pregação de Jesus, teve, portanto, um sentido fortemente crítico. Era como dizer, Deus é não o imperador, é o Senhor do mundo. O verdadeiro Evangelho é o de Cristo. A boa nova que Jesus proclama se resume nestas palavras. O reino de Deus, ou o reino dos céus, está próximo. O que significa esta expressão? Certamente não indica um reino terreno delimitado no espaço e no tempo, mas anuncia que Deus reina, que Deus é o Senhor e que o seu senhorio está presente e atual e está se realizando. A
novidade da mensagem de Cristo é, portanto, que Deus se fez próximo nele, que já reina entre nós, como demonstram os milagres e as curas que realiza. Deus reina no mundo através de seu Filho, feito homem, e com a força do Espírito Santo, que é chamado o dedo de Deus. Onde chega Jesus, o Espírito Criador traz vida, e os homens ficam curados das enfermidades do corpo e do espírito. O senhorio de Deus se manifesta então na cura integral do homem. Deste modo, Jesus quer revelar o rosto do verdadeiro Deus, o Deus próximo, cheio de misericórdia por cada ser humano. O Deus que nos doa a vida em abundância, sua própria vida. O reino de Deus é, portanto, a vida que vence a morte, a luz da verdade que dissipa as trevas da ignorância e da mentira. Estas reflexões nos ajudarão a entender com mais profundidade o trecho que hoje meditamos. Naquele tempo, algumas pessoas comentavam a respeito do templo que era enfeitado com belas pedras e ofertas votivas. Jesus disse: Vós admirais estas coisas. Dias virão em que não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Mas eles perguntaram: Mestre, quando acontecerá isto? E qual vai ser o sinal de que estas coisas estão para acontecer? E Jesus respondeu: Cuidado para não seres enganados, porque muitos virão em meu nome dizendo: Sou eu, e ainda o tempo está próximo. Não sigais essa gente. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não fiqueis apavorados. É preciso que estas coisas aconteçam primeiro, mas não será logo o fim. E Jesus continuou: Um povo se levantará contra outro povo, um país atacará outro país. Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em muitos lugares. Acontecerão coisas pavorosas e grandes sinais serão vistos no céu. Vamos parar um pouco para sublinhar e anotar as frases que mais mexem conosco. Nesse momento podemos escolher o nosso propósito, como podemos buscar o reino de Deus e a sua justiça, como podemos ser fermento na massa, boa semente do reino.
vamos pensar mais um pouco em como colocaremos em prática o quanto nos propomos. O reino de Deus é mais forte do que qualquer terremoto. Paz e alegria a todos. O reino de Deus é o verdadeiro terremoto. Paz e alegria a todos. Senhor Jesus, o coração já bate forte ao te ver. A tua graça hoje eu quero receber. Sim.